Mas aí, ó, Lugar nenhum. tá, vou voltar aqui que eu vou explicar, tá, melhor pro senhor. Então, o que que acontece, galera? Eu estava explicando aqui, ó, sobre os pães, né, que eu fui tomar o café da manhã e eu vi um aluno, né, um paciente jogando no lixo. Ele comeu só a mussarela e jogou os pães no lixo. Então a gente gosta de colocar isso, explicar, que é para mostrar para a família as dificuldades que essa pessoa, né, apesar de não ter nomes, não é isso, mas a família começar a entender, por exemplo, quando o ente querido chega lá e fala que está comendo mal, está se alimentando mal, ó, como está torto, não era para você ver a base da mesa, ó. Entendeu? Tem retinho sem aparecer essa parte branca. Então, assim, chega lá e fala que está se alimentando mal, comendo mal, alimentação ruim. Então a gente mostra para a família buscar ficar o quê? Atenta. Né? A família fala, opa, peraí, eu já sei como é que acontece, eu já sei algumas malandragens que esse ente querido pode estar fazendo sobre alimentação. Porque ela não sabe disso. A família não sabe que o cara come só o recheio e joga um pão inteirinho saudável fora do lixo. Aí é justo isso? Você olhar lá o pessoal no Rio Grande do Sul sem água e sem comida, velho. E você que está sendo abençoado, Deus está te dando a oportunidade de você ter a boca, você ter o estômago, você ter o corpo saudável, a comida na sua mão, e você fazer isso. E ainda mais o pão, né, cara, que é algo tão bíblico, né? O pão, desde o começo da história da humanidade, ele foi sempre um dos elementos principais na história da humanidade, o pão. Um pão desse, cara, você com fome, cara, é a mesma coisa que tu vê uma picanha, velho, tu vê uma costela, sabe? Tu vê uma feijoada. Um pão desse é um alimento sagrado, velho, e que precisa ser respeitado. Qualquer alimento. Mas o pão é algo tão, cara, tão impactante que quando eu vi isso, eu falei, não, eu preciso pegar esses dois pãozinhos e levar lá embaixo e trocar uma ideia com a galera. Quem estava aqui na reunião do Homem de Ferro? Tá. Legal. Vocês, e ali, vocês viram o momento que eu falei, que aqui a gente, pô, a experiência de estar aqui 28 anos, eu consigo bater o olho no camarada e filmar como é que esse cara, o real caminho que esse cara está indo. É algo que eu quero fazer isso, que eu falo, nossa, eu vou ficar filmando esse cara aqui para ver como é que ele é. Não, velho, mas é algo que eu já estou há 28 anos vivenciando. Então eu bato o olho, velho, o tipo de olhar, o tipo de conversa, tudo já me fala, cara, tá buscando recuperação, tá em recuperação ou tá de férias. Então lembra que na reunião do Homem de Ferro, a gente comentou, né, até o Zé pegou um camarada lá falando para a família que a alimentação era horrível, que ele não recebia alimentação na hora certa. Beleza. Então, não faz nem um mês. O camarada já está de volta. Aí é aquilo que eu falo. Velho, a recuperação é sua. A responsabilidade com a sua vida é sua. Se você não viver a sua recuperação, você vai viver um escravo de internação, velho. E aí? Você vai poder colocar a culpa em alguém lá fora? Não, velho, é você que está fazendo errado. É você que não está sendo honesto com você, velho. É só isso. Problemas, eu vou ter que enfrentar os meus problemas. Eu não posso colocar na conta da Letícia, eu não posso colocar na conta do meu filho, eu não posso colocar na conta da minha mãe ou do meu pai. Problemas a gente vai ter, velho. A roda o tempo inteiro. Então, é assim, ou eu tomo a rédea da minha vida e assumo minha autorresponsabilidade, falo, cara, eu vou mudar de vida, eu vou reagir diferente, eu vou ter honestidade comigo mesmo, velho. Eu desculpa, cara. Quando você continuar assim, você vai continuar internado. É simples assim. E a vida lá fora vai continuar colorida, né, para os outros. Porque os outros, de certa forma, estão lá fora, estão livres. Você está aqui, né, pagando esse pedágio aí desse estudo. Quem está lá, está seguindo. A vida deles não parou. Só que a sua está um tempinho parado, para reflexão. Agora, você passar por uma internação, duas,
Agora o cara que não enxerga, velho, que não acorda, que vai pra terceira, que vai pra quarta, que vai pra quinta, firrote, desculpa, velho, vai ser pesado. Só que, cara, é uma escolha só sua, beleza? Então, presta atenção nessa parada da alimentação, velho, porque é o seguinte, você não tá sendo mais esperto que ninguém, cara. Você não tá enganando ninguém, você tá enganando a si mesmo, você tá desrespeitando, velho, a Deus. Está te dando a oportunidade de acordar, levantar, andar, falar, ouvir, enxergar. Entendeu? Ele está te dando todas essas oportunidades, velho. Você está pegando o alimento que ele te dá sagrado, ele põe na sua boca, na sua mão para você comer, e você está jogando no lixo. Então, quem cata recheio de pão e joga o pão fora no lixo, velho, se liga, velho. Que a sua recuperação, desculpa a palavra, tá uma merda. E a recuperação é sua, não é de ninguém. Então presta bem atenção nessa parada aí. Se você está fazendo isso daí, velho, se liga, porque você está sendo desonesto com você. Vai te custar caro isso. Você vai continuar no ping-pong. De força para você. A vida dos outros vai seguir lá fora. E quantos aqui, né? Quantas vezes durante o uso, tudo que queria era um pão, né? No meio, às vezes, da rua, do caos que estavam ali sobre o efeito da substância, a fome apertava. Às vezes já chegaram a comer um pão de um lixo, como eu sei de muitos que já nos relataram, e hoje tem a oportunidade de estar aqui. Teve um companheiro que saiu recentemente e está participando da reunião. Ele colocou aqui, muitas vezes o que eu comia aí dentro, nem na minha casa eu tenho para comer. Me alimentava super bem e presenciei essas atitudes em outras vezes aí dentro. Então, hoje foi o Alex vendo. Mas quantas vezes a pessoa faz, na hora de encher o prato, o olho está maior. Então, tudo isso faz parte sim da recuperação. É você analisar. Será que se eu coloco no meu prato e jogo fora, não vai fazer falta para alguém? Não vai ter um outro companheiro que vai chegar daqui a pouco com fome, talvez não vai ter para ele uma mistura, ou alguma coisa diferente? Então, isso fugiu um pouquinho do que nós vamos abordar hoje aqui, mas é para vocês entenderem, tá? Para vocês olharem de uma forma diferente. Pode dar início aí que eu vou pegar a base para vocês. Beleza. Então, galera, a gente vai falar desse lance aí, ó, sobre a restauração aí, como a gente pode ressignificar melhor o casamento. É uma reunião que eu quis fazer até mais voltada para a família, tá? Hoje, vamos dizer assim, que é uma reunião que eu estou fazendo aqui para defender vocês, tá? Defender no bom sentido. Vocês também precisam buscar aprender com essa reunião, mas eu quero mostrar para a família o quanto eles estão errando por não buscar conhecimento, né? Então, conforme eu falei, a codependência, ela é o quê? É uma disfunção emocional. E que ela tem início, né? Ela é enraizada, né? É começada a semeadura dela na nossa infância, tá? A codependência do Alex com mulher não foi no casamento. Foi aonde? Foi nas vivências e experiências que eu vivi lá no relacionamento do meu pai e da minha mãe. E que foi se desenvolver mais quando eu casei. Então, a codependência, por exemplo, quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Eita, galera corajosa, hein? Os cabra macho aí. Legal. Então, ó, vocês são casados, vocês são adictos, vocês estão buscando a recuperação. Então, assim, a esposa de vocês, ela tem a codependência emocional de vocês? Tem. Assim como vocês também têm a codependência emocional com ela. Mas foi lá na fase infantil, na fase de infância, certo? A única coisa é que a adicção, o que acontece? A adicção, né, o uso da substância química, ela traz o quê? O problema de um indivíduo como uma bomba de Hiroshima, que faz o negócio aflorar mais as dificuldades. Então, normalmente as pessoas enxergam e falam que, poxa, a dependência do meu marido que fez eu ficar assim, codependente dele. Esse problema dele do vício que fez eu ficar codependente. Isso quando enxerga que é codependente. Mas a maioria ainda não enxerga. E mães e pais a mesma coisa. Só que na verdade não é.
A droga, a substância, o uso e o comportamento daquela pessoa que está usando a substância, ele se torna mais destrutivo. Com isso, faz o quê? Potencializar a codependência da família. Então as esposas precisam entender mais sobre isso. O que é a codependência? Elas precisam buscar e estudar sobre isso. Porque a codependência também, o tratamento dela, né? Para você solucionar ela, para você amenizar todos os seus impactos, ele também é um tratamento de médio para longo prazo. Ele também não é a curto prazo. Aqui é só eu adiantar aqui. Você entendeu? Ele também não é. Então, por exemplo, você que está em casa, né? Você que é esposa de algum adicto, vamos lá. Você já sabia disso? Você já tinha esse conhecimento sobre a codependência? Você já buscou estudar, né? Quais são os primeiros passos para você entender o que é a codependência? Buscar as suas raízes? Então, por exemplo, a codependência, o que tem de sintomas, características aí na pessoa? Baixa autoestima, entendeu? Então, mulheres aí que têm a sua baixa autoestima, que buscam o quê? Sempre a validação do esposo. Isso é uma característica. A mulher que tem ciúmes demais, ela tem o quê? Medo do abandono. Entendeu? Então isso é uma característica forte. Medo de abandono. Então a mulher se torna o quê? Ciumenta. Essa mulher se torna possessiva. Essa mulher... Pode terminar essa frase. Isso aí, né, gente? Você sabe? E não, eu quero acrescentar aí dentro dessa sua fala, porque assim, ó, esse medo do abandono, às vezes é porque ela vivenciou na infância o pai abandonando a mãe. E aí, quando ela tem um relacionamento, e esse relacionamento é com um adicto, por mais que ela sofra, por mais que esteja doendo, ela não quer ver esse abandono de novo, ela não quer vivenciar essa dor de novo, de forma inconsciente. Então, quem está aqui com a gente há mais tempo, sempre ouve a gente falar. A gente age de forma consciente, com clareza, apenas 1%. O resto das nossas atitudes é inconsciente. Está instalado em nós, a gente age, faz, mas a gente não tem percepção, não tem clareza, não tem as convicções que precisaria quando a gente traz para o consciente. Então, esse medo do abandono que faz a pessoa potencializar a codependência é porque, às vezes, lá atrás, não só a separação de um pai abandonar uma mãe, ou a mãe abandonar um pai, porque a gente fala aqui de um relacionamento tanto para um lado quanto para o outro, mas às vezes você vê um avô, um tio, alguém que era próximo, alguém que gerou um impacto em você, alguém que às vezes você amava, ou as pessoas olhavam e falavam, eu não acredito que aconteceu isso no relacionamento do fulano. E essa pessoa carregou isso como algo muito ruim, por ver o sofrimento dos adultos ainda na infância, e aí se torna codependente no seu relacionamento conjugal. Continua agora. Quando eu quiser de novo, eu vou poder explicar. Bem legal. Então, por exemplo, quem aqui às vezes não vive aquela situação com mãe, cara, aquelas mães codependentes pra caramba, e que a mãe, te cobra de você elogiar ela, de que cobra você de não dar o devido amor pra ela, fala que você é um filho ingrato, joga diversas dessas situações no seu dia a dia contra você. Então essa mãe muito provavelmente ela tem uma baixa autoestima, e que faltou o que para ela na infância? Ser validada por seus pais. A mesma coisa com a esposa. Então olha isso, a falta de validação lá na infância dos pais faz essa pessoa crescer e ela querer a qualquer custo, né, ela precisar da validação de alguém, porque ela não criou uma identidade positiva sobre ela. Então isso daí é uma característica do quê? Da codependência. O medo do abandono, que nem a Letícia explicou aqui agora, a necessidade de controle, velho. Às vezes você tem aquela esposa, velho, que tem que ter o quê? Controle de tudo, né? Ela quer saber passo a passo do quê? Do seu dia, passo a passo da sua vida. Eu nem te conto, hein? Nem te conto. Mas tá tudo bem. E olha que ele nem é adicto. Eu aprendo a lidar.
Mas o que acontece? Às vezes, muito disso é o quê? É a necessidade que ela tem de agir assim para controlar a ansiedade dela. Entendeu? Então ela se tornou uma pessoa ansiosa e aí o que ela vê como ferramenta para ela controlar essa ansiedade dela? Buscar controlar o quê? O tempo e a vida dos outros. Porque lá atrás ninguém buscou ter o quê? Não um controle, mas ajudar ela a fazer um gerenciamento do tempo e da vida dela. Também mais uma coisa, lá atrás aonde? Na criação. Olha por que eu falo que cada reunião é importante aqui. Para você entender, velho, como tudo está ligado na nossa infância. Tudo está ligado lá no começo, até os nossos 12 anos de idade, velho. Olha quanta coisa que a gente viveu, que é importante e que está na nossa inconsciente e muitas vezes a gente está repetindo sem saber o porquê. Então eu espero você, esposa, você mãe que está aí assistindo, pai, que entenda, começa o que? Abrir a sua mente sobre a codependência. E o quanto isso está prejudicando a relação com o seu ente querido, que tem aí a doença da adicção, né, da substância química aí. Também o que? Uma pessoa codependente, ela tem o que? Dificuldade de impor o que? Limites, né? De se posicionar perante os outros. Então essa pessoa lá na infância, o que ocorreu com ela? Ela viveu uma vida solta, sem regra, sem limite. Pode ter tido ou falta de posicionamento negativo do pai e da mãe, ausência, ou então pai e mãe que deu de tudo. Buscou amando, né? Amo demais, entregou tudo. Então, o que aconteceu? Não criou limites nessa pessoa. Essa pessoa cresceu, virou adolescente, virou adulta. Se tornou uma esposa. Só que como que ela vai pôr limites? Como que ela vai se posicionar no relacionamento conjugal se lá atrás ninguém fez isso com ela? Entendeu? Olha aí. E que mais? A negação. Né? Que é o quê? O codependente ele tem a mesma dificuldade que o adicto. Certo? O usuário tem a da substância química. O codependente, ele tem a dificuldade de quê? De assumir que ele é codependente. Ele tem a dificuldade de assumir essa disfunção emocional dele. Então eu acho que começa, né, se ficar mais claro aí para mostrar para as esposas, para mostrar para as mães o quanto precisa que a família busque conhecimento para o quê? Para o retorno seus para casa. Porque tanto o tratamento de vocês quanto o tratamento da família, ele é de médio para longo prazo. Agora, se você inicia a internação, esse processo da recuperação, volta para casa e lá ninguém iniciou, vai dar conflito? Ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim, cara. Vai se tornar, qual é a grande tendência? Se tornar o quê? Um gatilho para recaída. Por quê? Não vai ter mudança de comportamento, não vai ter mudança de pensamento, não vai ter mudança de comunicação, gente. Então, olha a importância de você, esposa, de você, mãe, cara, entender de uma vez por todas. Não dá mais para você querer viver o relacionamento conjugal, tá? Com o seu ente querido, ou a sua relação de mãe com o seu ente querido, ou pai, como você viveu da sua infância, como você foi criado, que é a referência que você tem. Infelizmente não dá mais. Nem os relacionamentos mais normais, né? Os relacionamentos que não têm a dependência química, também não dá mais para viver. As coisas bem. Ah, eu queria printar a tela aqui, mas o som subiu e não veio. Né, gente? Eu que não é fácil relacionamento, né? Vocês estão vendo? Então é o seguinte, não dá mais, velho, pra gente viver relacionamentos de acordo com o que era 20, 30, 40 anos atrás, velho. Precisa buscar conhecimento. Agora, se você que está aí não buscar esse conhecimento, a dificuldade
E a facilidade, aliás, para você se tornar um gatilho para impulsionar uma recaída quando o indivíduo volta para casa é muito maior. E você vai se tornar um gatilho inconscientemente, cara. Inconscientemente. Porque você não vai ter a consciência do quê? Da sua disfunção emocional. E essa disfunção emocional sua vai se tornar um motorzinho propulsor para uma recaída do ativo. Quer falar alguma coisa? Teve uma pessoa que saiu também recentemente e colocou aqui, ó, sem medo de falar. Isso é totalmente verdade. Hoje eu tenho muita dificuldade de falar o eu te amo para as pessoas mais próximas, pois na minha infância eu não escutava tanto do meu falecido pai quanto da minha mãe, que ainda está viva. Então, aquilo que não foi implantado em nós lá na nossa infância, a gente tem muita dificuldade de ter clareza sobre isso. A gente tem dificuldade de expressar sentimento, de nos posicionarmos, de mostrarmos o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, a codependência, ela pode se desenvolver, como eu disse no começo aqui que a gente ia falar, em diversos tipos de relacionamento. Então, os relacionamentos familiares, tá? De dependentes químicos e de pessoas que não fazem uso da dependência química, mas existem pessoas codependentes de outras pessoas. Nos relacionamentos conjugais, relacionamento com amigos. Tem pessoas que é codependente de um amigo. Ele não consegue fazer nada se aquele amigo ou aquela amiga não estiver ali próximo, não estiver presente. Ela pega a força e coloca e canaliza em cima daquele indivíduo. E, às vezes, também com colegas, pessoas do trabalho do nosso dia a dia. Então, isso tudo que nós estamos trazendo para vocês aqui, é importante a gente ressaltar que a codependência, tá? Ela é uma condição, ela não é uma condição médica formal, mas ela é comportamentos, é sentimento que gera ansiedade, que gera síndrome do pânico, tá? Mas a gente precisa começar a trazer essa aceitação, e suas famílias principalmente, o quanto eu estou sendo codependente e o que eu estou buscando de conhecimento e ajuda para lidar com a minha doença da codependência. Porque tem muitos adictos que não aceitam o termo de estar doente por ter adicção, por fazer o uso da substância. A mesma coisa, muitas famílias não aceitam falar que eles são codependentes. Muitas famílias simplesmente dizem, não, o problema todo é do fulano que usa a substância. Porque eles não querem assumir que eles precisam também buscar desenvolver-se, buscar conhecimento, buscar estudar. Então, assim, é todo mundo junto. Ah, o fulano foi para a internação. Oba! Agora a gente vai dormir uma noite inteira de boa, tranquilo. Que agora não vão ficar preocupados mais se o fulano vai para a rua e não vai voltar por causa do uso da substância. Tá, mas espera aí. Será que você em casa também não tem que buscar conhecimento? E não é só para lidar com o fulano quando ele voltar do tratamento. É para lidar com você, com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Será que lá atrás você não sofreu situações com pessoas codependentes de você e você só está canalizando isso para o seu DQ? Por que eu digo seu DQ? Porque as famílias pegam como propriedade. O que a gente mais ouve nas reuniões, o meu DQ, o meu DQ. Então tá, a gente está trazendo na mesma linguagem que as famílias. Você possuiu, é seu, você acha que é seu direito, seu DQ, então a gente vai falar de uma forma fácil. Mas quando você não sabe lidar mais com isso, não quero mais, vou pedir o divórcio, vou me separar. Mas e as suas dores emocionais? O quanto os seus traumas, os seus bloqueios, as suas feridas machucaram outras pessoas, machucaram o DQ, e muitas vezes de forma inconsciente. Uma pessoa curada, a cicatriz de uma pessoa que está curada, ela cura outras, mas uma ferida aberta fere outros. E às vezes as suas feridas que você está carregando lá da sua infância, que você não está tendo clareza, que você não está aceitando, precisam ser tratadas, precisam ser restauradas. Para isso você precisa aceitar que da mesma forma que você quer que o seu DQ participe das reuniões aqui dentro do tratamento, você também precisa participar das reuniões.
Você também precisa assistir. Ah, é no meu horário de trabalho. Assiste à noite, assiste no final de semana. Tem famílias que o DQ passa aqui 3, 4 meses na internação. A gente toda semana manda o convite da live, dessa reunião de terça-feira de manhã, para as famílias assistirem. E aí a família não assiste. Aí a pessoa sai, com poucos dias recai, aí a família manda de volta. Aí no segundo passo da internação, na segunda volta, depois de um mês, 40 dias, a gente manda de novo. Aí a pessoa tem a audácia de mandar para o mesmo número que ela está recebendo há 6 meses. Nossa, desde quando tem essas reuniões que eu não sabia que elas tinham? Ah, eu vou assistir porque vai me ajudar. Gente, é sério. Quando falar com os familiares, peçam. Tem muito conteúdo e conteúdo de qualidade. Quem está aqui com a gente há mais reuniões sabe. A gente traz sobre perfil comportamental, linguagem de amor, traz traumas de infância. São coisas que todos nós carregamos, independente que use ou não use uma substância, lícita ou ilícita. O quanto a gente mostra aqui para as famílias, e as famílias precisam entender sobre o álcool, sobre bebida alcoólica. Quantas famílias, ontem mesmo teve uma esposa que falou para mim, não, meu marido está bem, final de semana a gente foi no Dia das Mães na casa da mãe dele, todo mundo estava bebendo bebida alcoólica e ele se conteve na Coca-Cola. Aí você olha e você fala, que lindo, né? Letícia, mas é o indivíduo que não pode. Tá, mas se a família quer que esse indivíduo mantenha a sobriedade, a família também precisa entender que nesses momentos, um dia tem que se abster para fazer bem para todo mundo. Não vai te matar se você não se acha um dependente químico, ficar um dia sem beber a bebida alcoólica para mostrar, nós estamos te honrando. E a gente não quer que você tome o seu capote, a sua recaída, porque aí todo mundo sofre. Não, quem não pode é ele, eu posso, minha cervejinha é capaz no calor dele. Não, vou beber. Não está estudando, não está buscando. Letícia, o que isso tem a ver com a codependência? Tem a ver que quando o indivíduo vai para o uso, a codependência começa a gritar. Aí começa a machucar aqueles que muitas vezes não está embutido dentro do pacote. Porque aí as pessoas da empresa, é o patrão, vários outros que vão pagar um pedágio, como o Alex coloca, de sofrer com a sua codependência. Então é buscar conhecimento e desenvolvimento. Pode continuar. Isso é buscar. Então precisa buscar, gente. Assim, vocês começam a compreender, vai, agora é para vocês aqui, vocês começam, faz sentido tudo isso que a gente está falando? Assim, falta isso nas famílias, falta isso com as esposas, com as mães. Então assim, por que eu sei isso hoje? Porque é o que eu estou falando para vocês, é 33 anos vivendo isso, 28 de GABA. Então, pô, tem chão, cara. É muita história que eu já vi. São mais de 17 mil famílias já passaram por aqui, velho. Então a gente vai mapeando tudo, sabe? A gente vai tendo um relatório, a gente vai tendo fichas. Você vai fazendo todo um mapeamento, velho. E assim, então tem toda uma base científica, médica, para se chegar nisso. Isso só dentro do GABA. Fora os treinamentos que a gente vai fazer fora. Para entender de desenvolvimento, para entender estratégia, para o quê? Para desbloquear, para trazer conscientização para as pessoas, para fazer as pessoas entenderem suas feridas e o quê? Se impulsionar, agir diferente. E isso, mais uma vez é importante dizer, isso se fecha só para o mundo da dependência química? Não, isso é para todas as pessoas, porque a grande maioria das pessoas não estão buscando, velho, desenvolvimento, conhecimento. Por que a gente está tendo um caminhão de divórcios? Por causa disso. Porque simplesmente a gente vai casando sem entender o que é um casamento. A gente vai lá e fala, vamos casar, e casa. E aí, velho, chega eu com um monte de entulho e bagagem adquirida da relação dos meus pais, chega a Letícia com um monte de entulho e bagagem adquirida da relação dos pais dela, cai dentro de um quarto de 4 paredes, velho. E é o seguinte, vai ter dias de relações amorosas? Vai.
Mas a maior parte dos dias é de relação como que é? Conturbadas. Conflituosas. Entendeu? Os maiores dias, de 7 dias da semana, você vai ter 4, 5 dias de conflito e 2 de paz e amor, cara. É uma relação entre ser humano, é assim. Só que quando a gente está num ambiente social mais aberto, isso se dispersa mais. Então, por que eu falo que o grande BO é dentro de casa? Porque é um circuito onde? Mais fechado. Um ambiente mais fechado. Então, ali, velho, qualquer faísca, ela toma uma proporção muito maior. Se eu tenho um atrito e sai uma faísca no ambiente fora, externo, aberto, o vento leva mais fácil. Agora, se eu estou dentro de um ambiente fechado, 4 paredes, cara, aquilo ali dá uma explosão. Olha que doideira. Por isso que precisamos buscar conhecimento. Dependente da dependência química. É manutenção para quê? Para a vida do ser humano. É manutenção para quê? Para a vida do casal. É manutenção para quê? Para o desenvolvimento dos filhos desse casal. Quem é que é filho de pais divorciados? Legal também a taxa. Muito bom. Cara, esses que levantaram, que são filhos de pais divorciados, por acaso já se divorciou alguma vez? Ou tem uma relação conjugal ruim? Não está? Então, olha aí. Hoje não. Meu casamento com a Letícia, ok. A gente está há 5 anos. Mas eu fui casado 15. Me divorciei. Então, assim, só eu sei e vejo hoje as dores que eu estou tendo que trabalhar com os meus filhos. Só eu sei hoje, com o conhecimento que eu tenho, enxergar ali a ferida daqueles caras e falar, cara, como que eu vou trabalhar isso nele? Como que eu vou mostrar para ele que o que aconteceu comigo não necessariamente vai acontecer com ele? E não é culpa dele, né? E que não é culpa dele. Então, olha a importância de eu buscar entender o conhecimento, o meu autoconhecimento, para entender onde é os pontos fortes da minha codependência, dependente da droga. Imagina você aí que está em casa, que tem um filho ou que tem um esposo que é dependente. Tem companheiro aqui que eu já conversei com ele há um tempo, eu falei, cara, ó, você vai sair daqui, vai ser assim, assim, assado, você vai ver que isso. Pô, o cara retornou e ele falou para mim, Alex do céu, aconteceu 105% do que você me falou. Vi que lá em casa estava tudo do mesmo jeito. E aí? Nunca assistiram uma reunião? Nunca. A família? Uma reunião. Nunca. Então, assim, olha para você ver como precisa andar de mão dada. Então, essa reunião hoje não é para mostrar e falar, nossa família, vocês são ruins, vocês são maus. É para o quê? Abrir a mente da família, esposos, principalmente esposas, por quê? Para elas entenderem que elas têm feridas igual a vocês. Lembra que eu falo que mesmo eu não sendo um adicto de substância, eu sou igualzinho a vocês? Por quê? Porque a gente tem as mesmas feridas, velho. A gente caminha paralelamente, velho. Então, como é que eu vou julgar vocês? Como é que eu vou falar que vocês são ruins, que vocês são fracos, que vocês são isso, que vocês são aquilo? Se eu dependo quimicamente, o meu corpo depende de química para sorrir, e o seu também, por que eu não sou dependente de química igual a você? Por que eu não sou um adicto igual a você? A única coisa que é diferente é a substância, que é usada, né? O modo que é usado, a ferramenta que é usada, para o quê? Para prover esse hormônio, né? A dopamina não é um hormônio do bem-estar, do prazer. Então, meu corpo pode produzir ele correndo, meu corpo pode produzir ele dando um abraço numa pessoa, o seu também pode. Só que, infelizmente, você foi lá e experimentou algo diferente que produziu isso de maneira mais rápida, porém pouco duradoura. E que depois que acaba essa duração dela, ela se torna o quê? Ela cria muito mais você criar ali os hormônios que te levam para onde? Para o baixo astral, para a baixa autoestima. Diferente de eu pegar e produzir essa dopamina numa corrida, no esporte,
num momento em família, num abraço, num eu te amo. Então, assim, tá vendo? Nós somos iguais. Então, família, você também é dependente de química. O seu corpo depende de química para sorrir, para chorar, para ficar bravo, para ficar brava. Igualzinho. A única diferença é a ferramenta que cada um está usando para produzir o quê? Esses hormônios que trazem isso. Então, a codependência, ela é importante demais. Só que como que a gente pode produzir isso, Letícia? Fala para ele. Então, a gente precisa buscar, como desde o começo a gente está falando, a gente sempre traz, né, buscar aí o autoconhecimento, né? Se conhecer. Então, a gente tem algumas dinâmicas quando a gente faz algumas oficinas, algumas coisas, né, com tempo maior e tal, que a gente traz essa pergunta para a pessoa responder. Quem sou eu? Né? Para quem aqui tem um caderno, tem uma caneta, tem aí esse costume de fazer essas anotações, escreva bem grande no começo da folha e você em casa, família, escreve lá. Quem sou eu? Essa semana eu conversando com uma esposa e ela está aqui na live participando, eu perguntei para ela no domingo, quem é você, fulana e tal? E ela chorando me disse, eu não sei quem eu sou. Quantas pessoas não sabem quem é de verdade? Não sabem a sua essência? Não descobriu o seu propósito? E está passando, levando a vida no tirar férias. Só que o tirar férias que não é aquelas férias maravilhosas como a gente sonha nos contos de fada, como a gente vê. Está sendo umas férias doloridas, doídas. Então, o que a gente precisa trazer? Quem sou eu? Eu vou escrever uma vez, uma folha inteira, 2 folhas, aí eu vou reler, aí eu tenho que ter autorresponsabilidade com a minha vida e ter clareza. Essas respostas, será que é a realidade de quem sou eu? Ou será que essa resposta não é o que a minha mãe, o meu marido, o meu filho, o meu patrão, a sociedade espera de mim? Quem sou eu de verdade? Os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E aí eu vou potencializar os meus pontos fracos e agradecer os que eu já tenho de forte. Então a gente precisa ter essa clareza. E nós precisamos viver a metanoia. Quem sabe o que significa? A metanoia. Alguém sabe? Significa uma metanoia. Metanoia. Quem já ouviu essa palavra? Uma pessoa. E isso é para a gente buscar conhecimento e desenvolvimento. Uma metanoia significa uma mudança de mentalidade que ocorre através dos estímulos. Nós precisamos nos estimular. Colocar os estímulos certos, na intensidade certa e no tempo certo. E isso acontece a metanoia, a mudança. A mudança de estado emocional, estado psíquico. Então, nós precisamos trazer estímulo. A nossa mente, tá? Isso é neurologicamente comprovado. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, no sentido de não querer gastar energia com nada novo. Por isso temos dificuldade de buscar estudar, de buscar ler. A nossa mente, ela só quer repetir aquilo que já está instalado, porque não tem que gastar mais energia do que já se tem ali. Por quê? Quando você precisa praticar um exercício, ir para uma academia, isso é muito fácil de entender. Trabalhar a musculatura corporal, automaticamente o nosso cérebro também vai ter que gastar energia. De aprender, de fazer as contagens, de quantas séries, quem é que é fã de academia entende do que eu estou falando. A nossa mente sabota a gente sempre, sempre, sempre. Tudo que nós buscarmos fazer de novo e diferente daquilo que nós já estamos acostumados, a nossa mente vai querer nos sabotar inconsciente e dizer, faz isso não. Isso não compensa. Para que você vai estudar sobre isso? Para que você vai entender sobre dependência química para as famílias? Para que você vai estudar sobre dependência química se você não usa droga? Se você não cheira uma carreira? Se você não faz isso ou não faz aquilo? Para que você vai estudar sobre isso? Para que você vai entender que é uma doença e como lidar com isso? Então, o que acontece? A sua mente vai dizer, você já tem tanta coisa para lidar, você já tem filho, você já tem seu emprego, você já tem... Aí a sua mente vai querer fazer o quê?
fica só no seu mundinho conhecido, que não vai gastar energia a mais, pegar um livro e buscar ler um livro inteiro, ler um capítulo por dia. Isso tudo é o quê? Estimular. Da mesma forma que você estimula os seus músculos durante um processo na academia, a nossa mente também é. Imagine o nosso cérebro como um músculo. Ele precisa de estímulo para crescimento e desenvolvimento. E isso não é da noite para o dia. Da mesma forma que muitas mulheres, principalmente, chegam numa academia, às vezes, sobre o peso, acima do peso, e ela quer ali, com 10 dias, estar num corpo fitness de uma outra que está ali há 1 ano treinando, não vai acontecer. Não é um milagre, não passe de mágica. Vai levar um tempo, você tem que ter persistência, você tem que manter a consistência. Então, a metanoia é você estimular o teu corpo e a tua mente para um crescimento, na intensidade certa, com o tempo certo, com aquilo que é necessário. Mas para que essa mudança comece a acontecer, você precisa de buscar conhecimento. E esse conhecimento é o quê? Primeiramente, sobre você, sobre relacionamento. Quando o Alex pergunta aqui, quem aqui tem alguma formação de faculdade? 1, 2, 3. Tempo mínimo para uma formação para pegar um diploma? 5 anos. Na verdade, eu tenho... Alguns 4 anos. Vamos colocar em cima de 4 anos. 4 anos para você pegar um diploma e falar, agora eu tenho a função tal. Agora eu sou formado em tal coisa. Quem aqui que é casado ou já foi casado, que fez um curso antes de casar de no mínimo 1 ano? Fez um curso de no mínimo 1 ano? E o curso, do que você estudou dentro dele, trazia com clareza o que você vivenciou no primeiro ano de casamento? No seu trouxe a realidade do dia a dia? É no dia a dia que a gente tem que estar estudando. É olhar para o meu dia de hoje e falar assim, o que eu posso ser melhor do que o que eu fui ontem no meu relacionamento, no meu trabalho, na sociedade? Como eu posso cuidar da minha sobriedade hoje? E a família é a mesma coisa. Tem pais e mães que não estudam como é uma criação de filhos, como é educar uma criança. Quem aqui é pai que durante a gestação da mulher, mesmo que você não estava junto com ela, você foi estudar como lidar com uma gestante durante cada mês da gravidez, que vai mudar o hormônio, vai mudar o comportamento? Não foi estudar, não foi buscar. Essa mulher está insuportável. As maiores traições dos relacionamentos acontecem no período de gravidez, porque o homem não entende essa mudança. Mas a gente precisa. Mudança o quê? Hormonal, química, velho. Vocês começam a entender quanta coisa a gente precisa buscar entender. Todo o corpo funciona em química, entendeu, cara? Olha isso, né? E os 3 pontos, né, para essa metanoia acontecer: estar no lugar certo, buscar a pessoa certa e as informações certas. Experiências, acessar as suas memórias, ver as suas crenças. Quando a gente traz sobre crenças, não falamos nada voltado para a religiosidade. Crenças é tudo aquilo que eu creio como verdade ou como mentira. E às vezes foi implantado em mim, através da minha vivência, das minhas experiências, crenças sobre um relacionamento, como eu ouvi alguém me dizer assim: não, porque eu sou filho do nordestino e cabra macho tem que agir desse jeito no relacionamento. É uma crença de que para ele ser o homem, ele tem que ser machão, ele tem que... a voz dele é a mais alta. Mas será que no seu relacionamento atual, essa crença vai funcionar? Será que com a bagagem que a sua esposa traz, do que ela viu, será que a crença dela não era de um pai amoroso, carinhoso, dedicado, parceiro do lar, comprometido com as coisas, sem ser essa autoridade que muitas vezes o nordestino carrega? Então, será que ela não vem para esse relacionamento esperando receber o que ela viu como uma crença de que um homem tem que ser da forma do pai? E aí você vem com a crença do seu pai, que tem que ser, que não pode abaixar, que tem que estar sempre no topo, não vai buscar entender, estudar sobre a relação de vocês dentro do quadrado que vocês convivem, deixando cada um pouco dessa bagagem do que vocês trazem da infância de vocês?
As pessoas certas, conexões, contágio social, estar com pessoas que estão buscando evoluir, pessoas que buscam realmente ter um relacionamento saudável. Por que as mulheres, quando estão buscando divorciar, olha pra você ver que loucura, ou quando ela está mal no relacionamento, ao invés dela buscar as pessoas, a conexão certa, elas vão naquelas amigas que já estão separadas, que já estão lascadas, aquelas amigas que já estão curtindo. Qual vai ser as informações sobre manter ou não manter esse relacionamento que ela vai absorver? Isso é muito louco, né, cara? Entende como tudo, velho? Olha que importante. Lá que não presta, não vai nada. É a nossa troca de ambiente, velho. Não tem jeito, velho. Se eu quero evoluir, se eu quero dar um próximo passo, eu tenho que sair do ambiente que eu estou. Então, assim, é fundamental, velho. É difícil? É. Porque o ambiente que eu tô, ele já me conhece, ele já me acomodou com o quê? Com os meus vícios. Ele já me aceita com os meus vícios. Então, eu preciso trocar esse ambiente para mim começar o quê? A acessar as pessoas certas para o meu desenvolvimento. Então, por isso que vocês, aqui dentro, vocês estão sendo instruídos ao quê? Ao que é sugerido para você fazer o pós lá fora. E a família precisa o quê? Buscar, participar, trocar o quê? Os ambientes, que é o quê? Esses ambientes para a família, o que seria? Sala de autoajuda, terapia, né? Reuniões de desenvolvimento emocional. Então a família coach, né? Que é o desenvolvimento emocional. A família ela pode ir fisicamente numa sala de autoajuda, ela pode ir fisicamente fazer sessões com o psicólogo, ela pode ir fazer sessões com o coach, mas tudo isso também ela pode assistir aonde, cara? Tudo também pela internet. Aqui também é um ambiente. Mas aí é a minha pergunta, qual é o ambiente que você está frequentando no seu celular? Quais são as redes sociais que você está vendo? Quais são os temas? Quais são os tipos de comunicação, de conteúdo que você está deixando aqui, ó, essa pecinha te alimentar? Isso também é ambiente. Principalmente hoje. Que esse trem está na mão de quem? De todo mundo, 24 horas por dia, não é? Hoje a gente dorme com isso daqui na cabeceira. Quando dorme, né? Tem uns que às vezes dormem até pouco por causa deles. Só um comentário. Teve uma pessoa que colocou assim, ó. Todos nós temos algum tipo de dependência. Porém, para nós adicto, a dependência fica muito mais visível. E aí bota uma taxa, né? Que a dependência, a química, né, da substância, ou lícita ou ilícita, quando está trazendo prejuízos, de várias formas que acaba trazendo, é mais fácil de todo mundo olhar e todo mundo faz assim, ó. Ufa, agora eu não preciso mostrar as minhas dores e as minhas dependências, que é em quê? Em jogos, em pornografia, em rede social, em compra compulsiva, em comida. Então é mais fácil agora eu tenho alguém para dizer que a minha vida não tá boa, porque o meu marido é um dependente químico. Eu não estou sabendo lidar comigo, eu não busquei evoluir para minha profissão, eu não busquei conhecimento para ser uma mãe melhor, para ser uma nora, uma sogra melhor, mas agora eu tenho em quem canalizar e todo mundo vai olhar para quem? Para o elefante branco que apareceu ou que está no meio da família, que é o dependente químico, como acontece em muitas e muitas situações. Então todos nós temos que olhar e ter essa clareza. Em que eu sou? E como que eu lido com isso? E a gente traz muito claro para a família analisar quem é e quem se considera em casa viciado em Coca-Cola ou refrigerante de qualquer jeito que seja. Busque ficar. Para você que toma seu café todo dia, busque parar de tomar seu café. Ah, mas o café não me faz mal. Mas busque lidar com o teu corpo, com a tua química do café e parar por 30 dias para ver o que vai te causar no teu corpo físico. Aí você quer que seu adicto pare de uma vez. A gente também quer. Só que entende que são vários fatores misturados, emocional, de diálogo que existe, que precisa existir, para que eles consigam entender que não tomar o primeiro gole, ou não chegar perto da primeira substância de preferência, tem um monte de coisas que eles precisam lidar com eles, e a família junto, todo mundo aprender a lidar, para que ele não vá buscar essa fuga. Então isso é muito claro.
Então a gente gosta de trazer nas reuniões com essa clareza, sabe? Falar de uma forma que fique fácil para a família entender, para vocês aqui entenderem. E mais uma vez, a gente sempre traz, se a família não for buscar evoluir e não for buscar mudança, aí eu pergunto para vocês aqui que estão aqui na nossa frente sentados, o que você vai fazer pela sua vida se eles resolverem continuar doentes com a codependência deles? Você vai continuar doente na sua dependência? Sem buscar cuidar de você, porque eles não estão a fim de buscar conhecimento e desenvolvimento para eles? Ou você vai buscar ser o ator principal do papel da sua vida, assumir o seu roteiro, subir no palco da sua vida e falar, agora eu vou ser o principal protagonista aqui. Eu não vou mais aceitar ficar de coadjuvante, ficar na plateia do palco que é da minha vida, da minha história, para os outros subir lá doentes, também emocionalmente, e falarem o que quiserem, fazerem o que quiserem, decretarem quanto tempo eu vou ficar internado ou não. Letícia, mas por que você está falando isso? Porque quando vocês aqui, lá fora, estão causando situações que a família não sabe lidar, a melhor opção é tirem da rua para não morrer de qualquer causa que seja por causa do uso, de não matarem alguém, porque a substância afeta sim a parte psicológica, a ponto de muitas vezes você não ter clareza cognitiva do que você está fazendo. Então tira para começar essa desintoxicação do corpo, da substância. Mas a partir do momento que você está aqui, como o Alex fala, não olhe para o local que vocês estão, como uma clínica, como um hospital. Olhe para isso aqui como uma escola, que vocês nunca tiveram a oportunidade de ouvir e aprender o que vocês estão tendo aqui dentro. Amem os pais, amem as mães, como são, com aquilo que eles têm, porque eles são os melhores que eles podem e entregaram os melhores que eles puderam em cada fase da vida de vocês. Só que hoje cabe a vocês assumirem a responsabilidade de dizer, a vida é minha. Se o meu poder superior, a qual eu creio, me dá a oportunidade de acordar todas as manhãs, respirar, é porque ele me dá a oportunidade de pegar em branco e escrever o que eu quero para o meu dia de hoje, para o meu dia de amanhã, para projetar o que eu quero, que o palco da minha vida, como eu atuo em cima dele. E isso vale para as famílias. O quanto você está sendo permissivo com o dependente químico, a sua codependência, você deixar de olhar e se valorizar como mãe, como esposa. E se eles quiserem continuar fazendo uso da substância, por mais que doem você, saiba, para quem crê no poder superior, a salvação é individual. O seu amor pode ser exagerado. Mas eu já fiz essa pergunta para várias mães e esposas. Se você chegar na presença de Deus, como eu creio que é um Deus, ou no poder superior a qual você acredita e eu respeito, e ele olhar e falar para você assim, Dona Maria, o que a senhora fez com a vida que eu dei para a senhora? Ah, meu Deus, olha, eu corri atrás do meu filho, eu fiquei internando, eu fui visitar, eu gastei, eu fiz aquilo. Não, Dona Maria, para o seu filho eu já resolvi, eu vou resolver daqui a pouco. Eu dei uma vida para a senhora. Eu dei tantos anos de vida com fôlego para a senhora. Eu coloquei o teu filho com a situação dele, com a doença dele, foi para a senhora crescer como ser humana, para a senhora se desenvolver, aprender. A senhora soube entender isso, desenvolveu-se para a esposa. Ah, eu não fui estudar, eu não fui trabalhar, eu não fui uma mãe melhor, porque meu marido ficava usando droga, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso. Então, eu coloquei na sua vida, mas você olhou e se perguntou por que comigo, e não para que eu estou vivendo essa relação. Que é para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me desenvolva, para que eu me torne um ser humano melhor. Então eu espero que tenha feito sentido para as famílias. E é como o Alex falou, eu acho que para cada um de vocês que estão aqui, várias coisas vai funcionar e vai fazer sentido para vocês colocarem em prática. Mas para a família começar a entender também quanto eles precisam buscar conhecimento. É o que está faltando no ser humano. Então, assim, fica o recado, tá? Para quem é esposa, cara, pensa direito em tudo que você ouviu aqui hoje. Pensa, né? E analisa o quanto você está buscando de mudança na sua vida, né? Com isso que você está vivendo hoje. Né? Se você está aí com um adicto que está internado, ou o seu adicto que é seu companheiro não está internado, não passou ainda por internação, sabe? Enfim.
né? Para você que tem um relacionamento conjugal com uma pessoa adicta em substâncias. Pensa muito o quanto você está buscando de conhecimento para se conhecer e aí então conseguir se ajudar e depois ajudar esse companheiro, né? O quanto você está buscando resolver apenas na força, né? Física ali, do tá falando, do grito, do empurra, ou o quanto você está buscando resolver com inteligência, com conhecimento, com sabedoria. Isso é importante. Porque, mais uma vez, fica bem clarificado aqui para você. A codependência, você já foi desenvolvida lá na sua infância. E a do seu cônjuge também. O relacionamento conjugal apenas potencializa, né, a codependência ali um do outro. E principalmente o uso de substâncias. Então, muito provavelmente, cara, 90% dos casos, o que acontece? Eu fui buscar, o homem vai buscar um relacionamento com uma mulher que tenha um comportamento parecido ou parelho com o da sua mãe. E a mulher, muitas das vezes também, nos seus 90%, vai buscar ali um relacionamento com um homem que ela sentiu falta do relacionamento com seu pai. Sempre uma coisa muito parecida. Gera o quê? Uma conexão. Então, é importante, analise, depois dessa reunião aqui, presta atenção, veja se realmente você buscou fazer tudo o que você podia fazer de melhor para você e para sua família. Porque a grande tendência, pessoal, de um relacionamento, né, onde um dos dois seja um dependente químico, a grande tendência, se eles têm filhos, a grande tendência é do que desse filho ir lá crescer e repetir o mesmo padrão conjugal, o mesmo padrão de comportamento pessoal, o mesmo padrão ali, às vezes, de uso de substância. Por quê? Porque é o que essa criança está vivendo hoje. Então, assim, o relacionamento a gente não é fã de falar, sabe, em divórcio. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é destrutivo para os filhos. A gente acha que não, mas lá dentro, hoje a gente sabe o quanto eles se tornam filhos machucados. E muitas das vezes seguem a vida frustrados. Assim como hoje vocês estão aqui e têm as suas frustrações. Então, mulher, esposa, esposo, analise antes de colocar um ponto final. Veja se realmente o dependente químico, né, está buscando a recuperação. Veja se realmente você está fazendo tudo o que você pode, se você também está buscando a recuperação, né, para o quê? Para que os dois juntos deem a mão. E aí a semana que vem a gente pode falar um pouco a mais desse lance aqui, das sete ferramentas que a gente acha importante aí para blindar o relacionamento, tá? Legal. Hoje não vai dar tempo. O tempo nosso já estourou, a gente está com 15 minutos a mais do que a gente tem de a reflexão é essa. Quem é casado, realmente, você foi buscar tudo que você podia de conhecimento para adquirir ferramenta, de se conectar com novos ambientes, com novos locais, ou você continua vivendo, o seu ente querido se internou e você continua vivendo a mesma rotina de sempre, sem adquirir nada, e vai receber essa pessoa crua em casa? Que resultado você acha que pode dar? Deixamos bem claro, já há algum tempo que a gente vem fazendo as reuniões, atrás de um dependente químico, atrás de uma dependência química, existe o quê? Um lar adoecido. Nunca é só uma pessoa, é um lar adoecido. Então está na hora da gente praticar aí, e se jogar para dentro dessa metanoia aí. Mudar a mentalidade e olhar para dentro de você. Para o quê? Para você entender que todo mundo tem uma ferida e que todos ali dentro desse lar precisam tratar as suas feridas para depois esse lar funcionar de maneira estável. Senão, não vai rolar. E só para fechar aqui, o Alex pontuou bastante com relação a relacionamento conjugal. Mas não tira a responsabilidade de mães que tem aqui, eu já vi que tem uma meia dúzia de mães aqui assistindo também, tá? Então, assim, mães, não canalize que a sua nora, tá?
ela é a responsável pelo relacionamento e pelo teu filho manter a sobriedade. Saiba que você também tem a sua parcela, tá? De forma inconsciente do que você vivenciou, aceitou vivenciar lá na infância, que você colocou de bagagem na vida desse teu filho, que hoje é um esposo. Então também busque desenvolver-se, também busque conhecer. Porque eu ouço, que eu lido com as famílias dos DPQ, e o que eu ouço muitas vezes é como que fala? Atrito entre a mãe de um DQ e a esposa do DQ. Porque a mãe quer fazer aquilo que muitas vezes não fez lá na infância, por falta de tempo, de disponibilidade, de finanças. E aí ela não quer que a esposa ocupe o papel de esposa. Então vocês duas precisam olhar que vocês não estão disputando pelo amor do indivíduo. Que cada uma tem a sua forma de amar e de receber e de ser amada por ele. Vocês precisam unir força, buscar conhecimento e se tornarem parceira nas suas comunicações para juntas ajudar esse DQ a manter a sobriedade. Porque se ele está recaído, as duas sofrem. E não adianta canalizar que o problema é da X ou da Y. As duas sofrem, cada uma numa intensidade. Então busque olhar o que ela carrega de dor, o que a outra carrega de mágoa, de ferida, de trauma. E aí juntas vocês buscarem ajudar o DQ. Então é fundamental, toda a família, é a união, é o amor que vai fazer vocês ajudá-los a manter essa sobriedade. Porque no meio de duas pessoas disputando e querendo, né, nessa rivalidade, existe ele ali já sofrendo, adoecido com um monte de situações que precisam ser ajudadas e ser acolhidas. Quero mandar um abraço aqui e entregar, né, o abraço para todos vocês do Rude, que saiu recentemente, mandou um abraço para todos os parceiros aí. O Diego também mandou um abraço aí, tá? Pro Zé em especial, ó Zé, tá mandando um abraço para você. Então assim, gente, gratidão a todos vocês, tá? Qualquer coisa a gente está aí, tá? A gente vai finalizar por causa do horário. Te peço, tá? De coração, velho. Entrou em contato com a família, no telefonema, fala. Toda terça de manhã tem as reuniões para eles assistir. Não deu para assistir ao vivo, fica gravado no Instagram. A Letícia passa toda segunda de manhã um comunicado avisando com o link da reunião. Não deu para assistir ao vivo, vai ficar no Instagram. E toda quinta-noite também está indo ao ar uma reunião já que a gente fez. Você coloca na quinta-noite uma reunião gravada. Não a mesma de terça, mas a gente vai mesclando. Então assim, é um direito seu. Começar a se posicionar com a família. Ó, a partir de hoje eu estou aqui, buscando. Estou participando da reunião. Mas eu também preciso que vocês participem da reunião. Porque vocês também precisam entender mais sobre vocês, para vocês me ajudarem. E a gente juntos caminhar, entendeu? Peçam isso para a família, que é um direito seu. A família não está pedindo para vocês se tratar, então vocês também têm o direito de pedir para ela se tratar. Posicionamento. Assistir a reunião, entendeu? Se posicionar e falar, ó, a gente precisa andar junto. Sozinho não dá. Beleza? Gratidão a todos.